A você que nos acompanha, o meu cordial boa noite, dizendo que é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. E apesar do distanciamento, nós temos a alegria de estarmos unidos através da palavra. O tema da mensagem de hoje é Quando a Angústia Bate a Porta. E nós vamos refletir um pouquinho no livro do profeta Isaías. A modo de introdução, nós vamos iniciar dizendo que o profeta Isaías é autor do livro que leva o seu nome, que por sinal é o maior livro profético do Antigo Testamento. Ele profetizou no Reino do Sul, mais especificamente em Jerusalém, e ele foi contemporâneo aos profetas Amós e Oséias, que profetizaram no Reino do Norte, em Israel. O ministério profético de Isaías inicia no ano 740, mais especificamente no ano da morte do rei Uzias, e esse ministério teve uma duração de 54 anos. Isaías, ele nasceu em relativa riqueza e também em posição social. Ele era um membro da corte real e ele era conselheiro e confidente do rei Uzias. Eles tinham uma amizade muito próxima. O chamado do profeta Isaías se deu exatamente no contexto da morte desse rei que era seu amigo. Ele é considerado o profeta messiânico, justamente pela quantidade de profecias relacionadas ao Messias, e a riqueza de detalhes que as profecias relacionadas ao Messias apresentavam. O texto para a nossa meditação se encontra no capítulo 6 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe a leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E o versículo 8 diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um texto muito conhecido, e normalmente nós o estudamos relacionado com o chamado de Isaías ao ministério profético. Mas hoje nós vamos tirar desses textos, desses 8 versos, algumas lições importantes para lidar com situações de angústia. Esse é um momento de angústia para Isaías, que até então não era profeta. Isaías, esse contexto aqui, essa história acontece no contexto da morte do rei Uzias. Então vejam bem, Israel ou Judá vinha passando por um período de prosperidade, um período de paz, e tudo isso estava associado ao governo de Uzias. Uzias proporcionava essa paz, Uzias proporcionava essa estabilidade social, segurança nacional, proporcionava estabilidade espiritual, e agora o profeta, o rei estava morto, o rei Uzias estava morto. E com a morte do rei Uzias, gera-se então uma angústia tremenda em Isaías. E em busca de alívio para essa angústia, ele vai ao templo. E ali no templo, com o intuito de adorar, ele então tem uma visão da sala do trono celestial, que é a visão que nós acabamos de ler. Então, olha só, com a morte desse grande líder que levou a nação de volta à comunhão com Deus e, consequentemente, à prosperidade, surgiram então muitas incertezas. E são as incertezas que geraram tremenda angústia em Isaías, assim como as incertezas que nós temos também geram angústia em cada um de nós. Uma dessas incertezas estava relacionada com a resistência do rei Uzias ao rei Tiglat-Pileser da Assíria. Esse rei havia feito várias investidas a vários reinos, inclusive a Judá. E o rei Uzias havia resistido bravamente. Agora, com a morte dele, havia certas incertezas. Havia a questão da dúvida com relação a se eles resistiriam ou não a um novo ataque da Assíria.
E com isso, algumas interrogantes, algumas perguntas vieram à mente de Isaías, e não somente de Isaías, mas também ao restante do povo de Judá. Entre essas perguntas, nós podemos destacar algumas. O que aconteceria à nação? Quem seria o novo rei? Se houvesse uma nova investida dos assírios, seriam eles capazes de resistir? Como ficaria a situação econômica da nação? Será que o próximo rei iria honrar a Deus e procuraria ser um verdadeiro líder espiritual para o povo, como foi o rei Uzias? Então, todas essas perguntas enchiam o coração de Isaías de angústia, muita angústia. A morte de Uzias deixou Isaías tremendamente machucado e angustiado. Machucado porque ele era um amigo pessoal de Uzias. E angustiado porque o futuro agora era incerto. Muito bem, nesse momento de dor e de angústia, Isaías vai ao templo. Ele vai com o intuito de adorar. E lá ele se encontra face a face com o Senhor. Esse deve ter sido de fato um encontro extraordinário, um encontro maravilhoso. E algumas vezes eu fico pensando se seria possível experimentar um encontro como esse. Certamente nós não vamos passar pela mesma experiência de Isaías, de ver Deus face a face, não aqui nesse mundo, não aqui com os nossos olhos naturais, mas o profeta Jeremias, no capítulo 29 do seu livro, no versículo 13, nos diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós podemos ter esse encontro com Deus diariamente através do estudo da palavra. Nós podemos ter a certeza que a presença de Deus está conosco através de momentos de reflexão, de oração. E ali é interessante o que Isaías vê naquela visão. Antes é bom ressaltar que Isaías vivia na corte. Ele era um profeta que vivia dentro do palácio. Então ele estava acostumado com o luxo, ele estava acostumado com o glamour da corte de Judá. Mas é interessante que, ao lermos os textos que nós acabamos de ler, nós vemos que ele se depara com uma realeza muito maior. O texto diz que ele viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías começa a vislumbrar algo que ele não havia vislumbrado, mesmo tendo o costume de estar na corte, ele agora se depara com algo que é totalmente novo para ele, muito mais magnífico do que tudo aquilo que ele já havia experimentado. E é nesse contexto que nós começamos a entender as palavras do apóstolo Paulo, quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para cada um de nós. Sabe por quê? Porque, de fato, o céu é algo extraordinário. E Isaías vislumbrou, ainda que uma pequena parte disso ali naquela visão no templo. Quando nós lemos o versículo 5, nós vemos que Isaías foi envolvido pela consciência dos seus pecados. E Isaías, ele, quando tem um encontro ali com Deus, ele não disse a Deus: Senhor, em comparação com as outras pessoas daqui do reino, eu sou quase um santo. Na verdade, eu sou muito bom em comparação com as outras pessoas que vivem por aqui. Isaías não disse isso. Isaías disse: ai de mim, porque quando Isaías tem a visão de Deus assentado no seu trono, agora o padrão de comparação para Isaías não é mais um outro ser humano, mas o próprio Deus. E o ser humano perto de Deus, geralmente tem a reação que Isaías teve. Ele tem a reação de que ele não é nada. Ele tem a noção de quem realmente ele é. Quando mais nos aproximamos de Deus, mais a nossa própria pecaminosidade se torna visível. Essa é a consequência de um ser finito e pecador diante de um Deus santo e puro. E com Isaías não foi diferente. Por isso ele disse: ai de mim. O profeta Isaías não ficou se comparando com as outras pessoas do seu tempo. Ele examinou a sua própria vida em relação à santidade da pureza de Deus. Sua reação à santa presença de Deus era de olhar para si mesmo. Fazendo isso, ele via a impureza transmitida pelos seus lábios. Por isso que Isaías, ele menciona os seus lábios: meus lábios são impuros. Por quê? Porque os lábios impuros de Isaías eram o reflexo de um coração poluído e de uma mente também impura. Quando Isaías encontra-se face a face com Deus, ele, na verdade, é consolado pela graça de Deus, porque o serafim tocou os seus lábios com a brasa viva e a sua boca foi totalmente purificada. Não somente a sua boca, mas também a sua mente e o seu coração. Nós não podemos esquecer que esses acontecimentos, eles ocorrem no momento em que Isaías passa por momentos de incerteza e angústia. Esses acontecimentos, ele vem decorrente da morte do rei Uzias.
E, em consequência disso, ele visualiza uma crise que pode afetar várias áreas da nação de Judá. Uma crise social, uma crise econômica, uma crise religiosa e até de segurança nacional. Os relatos bíblicos nos ensinam muito e nós precisamos aprender com esses relatos. Ao olharmos para as nossas próprias experiências, qual deve ser a nossa postura diante de situações angustiantes? Qual deve ser a nossa postura diante de situações que nos afligem? O que nós precisamos fazer? Quando nós analisamos os versos 1 ao verso 4, nós vemos que Isaías, ele não simplesmente teve uma visão da sala do trono, ele não simplesmente teve uma visão de quem era Deus, mas Isaías, ele tem algumas atitudes, e é por isso que nós precisamos ver tudo o que Isaías viu. O que Isaías viu? Primeiramente, Isaías viu a posição de Deus. Isaías viu Deus em sua soberania. Isaías viu o trono do rei Uzias vazio, mas em contraste com isso, ele viu o trono do Deus do céu ocupado por um monarca que jamais passaria, o próprio Deus. Enquanto que o trono de Judá estava vazio, ele via que no trono do universo o Rei dos Reis continuava reinando. Em outras palavras, Isaías viu Deus em sua posição de comando, em sua posição de governo. E isso confortou Uzias, porque enquanto ele estava preocupado porque havia um trono vazio, ele observou que o trono do universo estava ocupado pelos Reis dos Reis. Isaías, ele viu a grandeza de Deus. Ele viu a grandeza de Deus. É interessante notar que quanto maior era o rei, estamos falando aqui de estatura física mesmo, quanto maior era o rei fisicamente, maior era a veste que esse rei deveria usar. E isso é óbvio, quanto menor, menor a veste, quanto maior, maior as vestes. Só que difundiu-se a ideia de que o tamanho das vestes estava relacionado também com o poder deste rei. Então era comum nos tempos bíblicos alguns reis, mesmo tendo baixa estatura, utilizar vestes grandes, para transmitir uma ideia de que ele era realmente grande em poder. Agora, observe que no versículo 1, que eu vou ler de novo, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías se preocupa em dizer que as abas das vestes de Deus enchiam o templo, porque isso aqui não é mera casualidade. Ele quer dizer algo. Deus se comunica mediante aquilo que o profeta conhecia. Então era comum os reis usar vestes grandes para mostrar o tamanho do seu poder. Então quando Isaías vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das vestes de Deus enchendo toda a sala, todo aquele ambiente, então estava muito nítido que Isaías estava diante de um Deus que era o mais poderoso, um rei que era o mais poderoso que todos os reis que poderiam existir. O rei de Judá de fato estava morto, mas o rei dos reis estava vivo. Sabe o que isso significa? Significa que a expectativa com base na confiança humana, ela tem limites. A expectativa que nós colocamos em seres humanos, elas podem ser frustradas. Porém, a expectativa que nós colocamos com base na confiança de Deus, ela é uma expectativa, ela é uma esperança sem limites. É uma esperança que não tem fim, porque estamos diante de um Deus, de um governo ilimitado em poder. O governo de Judá não mais poderia governar, mas o governante do universo continuava sentado em seu trono. Isaías entendeu que o verdadeiro e soberano governante estava reinando sobre sua nação. E sabe, queridos, é isso que eu e você também precisamos entender. O verdadeiro rei do universo continua reinando sobre nós. Não importa a situação que estamos passando, Deus é soberano, Ele cuida dos assuntos mais particulares de cada um de nós. E é por isso que a nossa confiança deve ser depositada no Senhor. Dando continuidade, nós precisamos ver o que Isaías viu. Isaías viu Deus em sua santidade. Os seres angelicais estavam ali no templo e esses seres revelam até mesmo um pouco da personalidade de Deus. Por quê? Porque eles proclamavam a natureza santa de Deus e eles proclamaram 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Alguns comentaristas, alguns estudiosos, eruditos da palavra de Deus afirmam que a tripla repetição da palavra santo faz menção às 3 pessoas da divindade. Deus é santo, o Pai, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. De fato, isso se aplica, mas nós podemos dizer também que
a tripla repetição da palavra santo é uma ênfase na santidade de Deus. Com isso, os seres angelicais que estavam ali estavam mostrando para Isaías que ele estava diante de um Deus, de um soberano que era mais santo do que qualquer outro ser que pudesse existir na humanidade. Precisamos ver o que Isaías viu. E é interessante que quando Isaías está ali contemplando a santidade de Deus, o texto nos relata que aquele ambiente se encheu de fumaça. Eu fiz uma pequena pesquisa e cheguei a uma conclusão. A palavra fumaça aparece pelo menos 90 vezes no texto sagrado como sinônimo também, algumas vezes como sinônimo da palavra nuvem, e normalmente está associada à presença do Espírito Santo. Logo, nós chegamos à conclusão de que o Espírito Santo encheu aquele lugar. O Espírito Santo estava ali. Isaías estava diante de um Deus Santo e toda aquela sala ficou repleta do poder do Espírito Santo. E é interessante que quando o Espírito Santo enche aquele lugar, a próxima coisa que acontece é que um serafim pega uma brasa viva, ou seja, uma brasa acesa, uma brasa que tem fogo, e com essa brasa ele toca os lábios de Isaías. E também não é estranho para nós entendermos que a palavra de Deus várias vezes nos ensina e nos mostra que o fogo também pode ser o Espírito Santo. Então chegamos à conclusão de que o Espírito Santo encheu aquele lugar e logo em seguida o próprio Espírito Santo toca os lábios de Isaías. E quando o Espírito Santo toca os lábios de Isaías, Isaías se torna então uma nova pessoa. Os lábios de Isaías são purificados. A mente de Isaías é purificada. E agora Isaías tem uma nova mentalidade. Isaías certamente ainda estava machucado porque havia perdido um amigo, mas a angústia de Isaías estava indo embora, porque apesar do sentimento de tristeza pela ausência de um amigo, Isaías tinha certeza que a sua nação não estava desamparada, porque o Rei dos Reis, o nosso Deus, governava sobre a sua nação, assim como governa sobre nós também. Nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. Veja que Isaías viu, Isaías sentiu. Depois que Isaías viu todo o poder de Deus, viu a majestade de Deus, depois que Isaías viu o Espírito Santo enchendo aquele local através da fumaça, depois que Isaías viu tudo isso, ele então sente o toque do Espírito Santo. Saiba que o Espírito Santo ele tem maneiras diferentes de falar e de interagir com o ser humano. Com algumas pessoas, ele simplesmente se mostra. Com outras pessoas, ele toca. E com outras pessoas, ele fala. Isaías, ele tem a oportunidade de ver o agir do Espírito Santo em todas as modalidades. Isaías vê, Isaías sente o toque do Espírito Santo nos seus lábios, mas Isaías também ouve a voz de Deus. A próxima coisa que acontece é Deus fazendo um chamado. Deus diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Veja que, diferentemente do chamado do profeta Jonas, em que Deus faz um chamado específico a Jonas, quando ele diz: Jonas, levanta-te, vai até a grande cidade de Nínive e profetiza contra ela, Deus agora faz um chamado sem mencionar o nome do profeta. Ele diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O chamado foi feito de forma geral. Embora Deus estivesse interagindo com o profeta Isaías, o chamado não foi especificamente para Isaías. Isso significa que o chamado também pode ser para mim e pode ser para você. Veja que Deus faz um chamado de forma geral. Isaías é feliz em atender a esse chamado. Isaías é feliz em responder a esse chamado. Mas o chamado, eu reitero, foi de forma geral, não foi especificamente para Isaías. E agora, nós precisamos entender que 3 verbos definem a experiência de Isaías: o verbo ver, o verbo sentir e o verbo ouvir. Isaías viu a santidade e a glória do poder de Deus. Isaías sentiu o toque do Espírito Santo em seus lábios, através da brasa viva. Isaías ouviu a voz de Deus fazendo um chamado. E embora esses 3 verbos definam a experiência do profeta, eu quero dizer para você que não foi esses 3 verbos que mudou a vida de Isaías. Não foi o ver, não foi o ouvir e não foi o sentir. O que de fato mudou a vida de Isaías foi a resposta que Isaías deu ao chamado de Deus. Isaías diz: eis-me aqui,
envia-me a mim. Sabe, queridos, não importa se você está sentindo o Espírito Santo tocar o seu coração. Não importa se você está vendo os feitos grandiosos de Deus na sua vida. Não importa se você está ouvindo a voz de Deus através de mensagens, através de pessoas, através de diversas situações. Tudo isso é importante, mas o que realmente importa é a tua resposta ao chamado de Deus. O que você vai responder? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías entendeu que sua confiança deveria ser depositada no Senhor. A dor de Isaías não desapareceu, mas a sua angústia havia desaparecido. Deus não fez uma mágica solucionando todos os problemas de Isaías e de Judá. Deus não fez, mas ele mostrou quem estava no comando. Deus mostrou quem estava sentado no trono do universo. E ele disse, olha Isaías, o trono de Judá está vazio, mas o trono do céu está ocupado. E daqui, do trono do céu, eu governo sobre todas as nações. Eu tenho o controle da história humana em minhas mãos. E isso aliviou o coração de Isaías. E essa mesma experiência de Isaías, ela deve aliviar o meu e o seu coração. Se por algum motivo temos passado angústia, se por algum motivo estamos aflitos, precisamos ter a certeza que Deus tem o controle da história. Precisamos ter a certeza que Deus dirige a minha e a sua vida. Precisamos ter a certeza que Deus quer o melhor para mim e para você. É por isso que nesse momento eu lhe convido a depositar sua confiança no Senhor. Somente Ele é a solução definitiva para as nossas angústias. E essas angústias podem ser causadas por diversas situações, por diversos motivos. Essas angústias podem ser causadas, inclusive, pelo isolamento social. Essas angústias podem ser causadas pela falta de congregar nos templos, pelo convívio com os irmãos constante. Pode ser gerada pela falta de trabalho. É verdade que muitas pessoas têm perdido seus trabalhos e isso tem trazido muitas angústias a muitas pessoas. Essas angústias podem ser causadas pelo medo das enfermidades e até mesmo da morte. Essas angústias podem ser causadas por um futuro incerto. Essas angústias podem ser geradas até mesmo pela falta de iniciativa ou pela falta de forças em tomar as decisões corretas. São muitos os conflitos que nós enfrentamos. Isso é verdade. E são muitos os conflitos que eu e você podemos estar passando nesse momento. Talvez você já olhou para todos os lados e ainda não viu nenhuma solução. Talvez você olhou para diversos lugares e não sabe de onde virá o socorro. Você tem olhado para a sua direita, você tem olhado para a sua esquerda, você tem olhado para os seres humanos que podem trazer um pouco de alívio para a situação angustiante que você tem passado. Talvez você tenha depositado sua confiança em um governante, em alguém que tem um pouco mais de condições financeiras, em alguém que pode te conseguir um trabalho. Talvez você tenha depositado sua confiança em profissionais de saúde, talvez em algum tipo de medicamento que você está tomando, talvez você tenha depositado sua confiança em coisas, mas o verdadeiro alívio para a sua angústia não vai vir nem da direita e nem da esquerda. O verdadeiro alívio para a sua angústia vai vir do mesmo lugar que veio para o profeta Isaías. Olhe para o alto. O alívio para a sua angústia vem única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Amigo, quando os perigos cercam o povo de Deus e os poderes das trevas parecem prestes a prevalecer, Deus convida seus fiéis a olharem para Ele. Esse é um texto que eu extraí do Comentário Bíblico Adventista no volume 4. Mas eu não poderia finalizar a mensagem dessa noite sem antes fazer um chamado especial para você. Vai aparecer um número de telefone aí na sua tela. E eu quero dividir esse chamado em algumas etapas, em alguns grupos. O primeiro chamado que eu vou fazer é para você que sente que precisa conhecer um pouco mais da palavra de Deus. É para você que quer entender o plano de Deus para a sua vida. Você pode entrar em contato com esse número de telefone, dizer, eu quero estudar a Bíblia, e nós teremos a alegria e o prazer de lhe ajudar. O segundo chamado que eu faço é para você que já estudou a Bíblia, você que já entendeu o plano de Deus para a salvação da humanidade, você que já compreendeu que o alívio para suas necessidades, para suas angústias, para suas decepções está única e exclusivamente no Senhor, mas que por algum motivo ainda não tomou a decisão de se entregar completamente a Cristo.
esse chamado é para você. Você que já estudou, já entendeu, esse chamado é para que você possa se entregar a Cristo através do santo batismo. O número de telefone continua aí. E você pode entrar em contato dizendo, eu quero me batizar. E nós teremos a alegria de retornar o seu contato e lhe auxiliar nessa decisão tão importante da sua vida. O terceiro chamado que eu faço é para quem um dia já esteve nos caminhos do Senhor. E por algum motivo, talvez pelas aflições da vida, pelas fraquezas que é pertinente, que é própria do ser humano, tenha se desviado dos caminhos do Senhor. Nessa noite, Deus está lhe dizendo, é hora de voltar. Você não pode mais levar a vida que você está levando. Você não aguenta mais levar uma vida de pecado, porque você não foi feito para pecar. Deus está dizendo, é hora de voltar. Entre em contato conosco e diga assim, eu quero retornar. E nós teremos também a alegria de te auxiliar no seu retorno à casa do Pai. Porque aquele Deus que se mostrou a Isaías, sentado no seu alto e sublime trono, continua nesse trono, ansioso por te salvar, por te resgatar. Mas eu quero ainda fazer um chamado nessa noite. E é o meu último chamado. Veja que o chamado de Deus, ele não foi especificamente a Isaías. Isaías foi feliz em responder o chamado de Deus. E você hoje pode ser feliz em responder ao chamado de Deus também. E agora eu direciono o chamado a você, que é adventista. A você que está na igreja talvez há muitos anos, mas nunca levou uma alma aos pés de Jesus Cristo. Sabe, se você pensa que está indo para o céu, mas está indo sozinho, sinto muito em lhe dizer, você está enganado. Ninguém vai para o céu sozinho. É hora de você se levantar. É hora de você estudar a Bíblia com seu vizinho. É hora de você estudar a Bíblia com seu companheiro de trabalho, com seu amigo de faculdade, de escola. É hora de você apresentar Jesus Cristo como a única alternativa para os problemas da humanidade. O chamado é para você se levantar e cumprir a missão. Esse é o verdadeiro sentido de ser cristão. Esse é o verdadeiro chamado de Deus para todos aqueles que o aceitaram como Salvador. Nessa noite, o meu desejo é que você possa dizer o mesmo que Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, salva-me. Senhor, eis-me aqui, me ajude a entender o teu plano para a minha vida. Senhor, eis-me aqui, eu quero me entregar completamente ao Senhor. Que ao olhar para cima, sua vida possa ser transformada pela contemplação do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nesse momento eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, aí onde você está, para que nós possamos fazer a última oração. Maravilhoso Deus, nosso glorioso Senhor, nós estamos passando por situações que nunca vimos antes. Muitas pessoas estão angustiadas em suas casas, em seus apartamentos. Muitas pessoas estão aflitas pelo isolamento social. Muitas pessoas estão com medo de tudo que pode acontecer. Muitas pessoas estão angustiadas porque já perderam o seu emprego. Muitas pessoas sentem um vazio tremendo no seu coração, um vazio muito grande no seu peito, e não sabe como fazer para que esses problemas possam ser solucionados. Nessa noite nós apresentamos o Senhor Jesus Cristo como a única alternativa para a solução dos problemas da humanidade. Nessa noite, Senhor, eu entrego cada ouvinte da Tua palavra que está nos acompanhando em todos os lugares em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que os aceite em seus braços de amor. Dê forças àqueles que querem estudar a Bíblia. Dê forças àqueles que precisam, que já estudaram e não tomaram a decisão, para que a sua decisão possa ser hoje. Dê forças, Senhor, àqueles que se afastaram dos Teus caminhos, para que eles possam retornar. Todos os sinais apontam para um breve retorno de Jesus Cristo. Que eles possam observar, Senhor, esses sinais. Senhor, dê forças para os Teus filhos, aqueles que estão na igreja,
aqueles que estão constantemente adorando, dê forças para que eles se levantem e sintam a necessidade de apresentar Jesus Cristo como o único Salvador da humanidade para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares, seus colegas de trabalho. Por favor, Senhor, agora eu os entrego todos em tuas mãos, pedindo ao Senhor que os conceda uma noite de descanso e de paz, e que as angústias possam ser sanadas ao depositarem sua confiança ao Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor.